receita de hoje é um pão de alho 4 queijos que, segundo minha mãe, foi o melhor pão que eu já fiz. Olha a responsabilidade desse pão. E ela disse que é pra bater 1 milhão de views, viu, esse vídeo? Realmente tenho que confirmar que esse pão ficou muito bom, tanto pela fofureza dele, pela casquinha crocante, pelo recheio e pelos sabores que estão super equilibrados aí nesse pãozinho maravilhoso. Acho que esse vídeo merece muito o seu like e também o seu se inscrever se você não for inscrito aqui no canal, tá bom? Então deixa o like, se inscreve aqui se não for inscrito, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e bora fazer o nosso pão de alho 4 queijos, que é, ó, maravilhoso! Vou começar colocando no meu bowl 50 ml de leite juntamente com 180 ml de água, tá? Não usa a proporção inteira de leite porque o leite é gorduroso e atrapalha a fermentação. Prefiro usar água e um pouquinho de leite em pó, tá bom? Aí você pode usar só a água ou quiser colocar um pouquinho de leite em pó sem lactose, à vontade, tá? Não precisa você não é obrigado a usar leite. Junto ao leite eu vou colocar um ovo inteiro, tá? Vou colocar um ovo inteiro. Lembra que o ovo que eu tenho aqui é um ovo menorzinho, porque as galinhas são livres daqui de casa. Então eu vou colocar a gramatura desse ovo, que eu acho que é 43 gramas, aqui na descrição do vídeo, tá bom? E a gramatura dos outros ingredientes também, tá certo? Vou colocar também a minha manteiga derretida, tá bom? Tô usando manteiga com sal aqui mesmo. Pra misturar com esses ingredientes líquidos, eu vou colocar 30 gramas de açúcar refinado, juntamente com 20 gramas de leite em pó e também meia colher de sopa de fermento biológico seco. Se você tiver acesso àquele fermento biológico fresco, é só você multiplicar essa quantidade que eu estou usando de seco, que são 5 gramas por 3, tá bom? Que daria um tabletinho de fermento fresco, tá bom? Aí eu misturo muito bem esses ingredientes líquidos aí, coloco 400 gramas de farinha de trigo no bolo da minha batedeira e aí eu levo pra minha batedeira fazer o trabalho dela, tá bom? Se você tiver na mão não tem problema, essa massa ela é muito boa porque ela desgruda totalmente da sua mão, é uma massa bem rica, tá? Então é uma massa bem boa de se trabalhar. Eu ligo minha batedeira em velocidade baixa, espero os ingredientes se incorporarem. Assim que eles se incorporam completamente, eu coloco meia colher de sopa de sal. E como eu falo em todo vídeo, a gente sempre acrescenta o sal depois que a massa está formada ou num cantinho separado do fermento, porque o sal controla a fermentação. Se você acrescentar um monte de sal perto do fermento, o fermento pode perder totalmente seu efeito, tá bom? Então eu sempre acrescento ele depois que a massa está formada, tá bom? E aí eu bato na minha batedeira, eu vou bater aqui por 12 minutos até ele ficar bem lisinho. Ou até chegar naquele ponto de véu, que é o ponto que você pega a sua massa e você consegue quase que ver do outro lado. Ela fica bem elástica, bem brilhosa e bem bonita, tá bom? Daí eu tiro minha massa da batedeira, coloco em um bowl e aí eu cubro com um paninho que eu vou levar para um cantinho quente até essa massa aqui triplicar de tamanho. Aqui no meu caso, deu mais ou menos uns 40 minutos, mas se você tiver uma região mais fria, vai ser um pouquinho mais demorado, tá bom? É importante você deixar ele crescer bem, para que depois ele fique bem fofinho, tá certo? Minha massa descansou esse tempinho, eu vou pegar ela e eu vou separar em mais ou menos 13 pedaços, tá? Cada pedaço desse deu mais ou menos 50 gramas, 50 e um pouquinho de gramas, tá? 52, tá? Porque a massa pesou aqui 670 gramas, tá certo? Então dá mais ou menos 50 gramas para 13 bolinhas, tá certo? Cada pedacinho desse eu transformo em uma bolinha e aí eu reservo essas 13 bolinhas e eu cubro com um plástico filme, tá? Porque aí eu vou precisar abrir cada uma dessas bolinhas individualmente para que eu possa rechear. E aí é importante que eles tenham dado um tempinho de descanso para o glúten não voltar, você não abrir e a bicha da massa voltar. E aí basicamente aos 15 minutinhos o tempo que você vai fazer o seu recheio, tá certo? Agora pro recheio do nosso pão eu vou fazer 2 recheios, tá? Um cremoso e um seco. Cremoso e seco? Você vai entender. Eu vou colocar aqui num bowl 100 gramas de manteiga, juntamente com 200 gramas de requeijão cremoso. O requeijão, procura um requeijão que não tenha amido, tá, gente? Porque requeijão, basicamente, é um queijo aguado, um queijo com leite, que eles batem até ficar cremoso. Se você tem amido, então você não tem queijo ali. Então, tudo bom, entendeu, né? Aí eu misturo minha manteiga com o meu requeijão, tá? A manteiga ela tem que estar naquele ponto de pomada mais cremoso, não pode estar nem derretida nem gelada, porque senão você vai ter dificuldade de misturar aqui, tá certo? Misturei, eu vou acrescentar meio limão espremido, tá? Eu gosto de acrescentar limão nessas misturas mais gordurosas, porque o limão ele quebra essa untuosidade. Isso tanto para doce como para salgado, é uma regra da gastronomia, tá? Os ácidos eles quebram com a untuosidade de algumas coisas, tá? E aí eu vou temperar muito bem. Eu vou colocar aqui
pimenta do reino, tá? Vou colocar 5 dentes de alho picadinhos, tá bom? O alho é a gosto, eu acho que essa quantidade é uma boa quantidade e fica bem gostoso, mas você pode acrescentar mais, tá? Vou colocar tempero verde, que aqui eu tô usando coentro e um pouco de cebolinha, tá? Mas você pode usar salsinha. Eu amo coentro, quem não gosta de coentro, desculpa Tati, minha amiga Tati aí, mas Tati, ó, coentro é vida, tá, gata? Não vem com salsinha pra cá, não, tudo bom? E vou colocar também 50 gramas de queijo parmesão ralado. Eu deixo um pouquinho pra colocar em cima do meu pão, tá certo? Aqui eu usei mais ou menos 50 gramas e mais do tanto que eu usei pra cima do meu pão, tá certo? E aí eu misturo muito bem e eu vou ter o meu recheio cremoso, tá certo? Você pode temperar à vontade aí, colocar páprica, etc. Para os ingredientes secos eu vou misturar os queijos. Aqui eu vou acrescentar 100 gramas de queijo mussarela ralado, juntamente com 50 gramas de queijo coalho ralado, tá? Mas você pode misturar à vontade os queijos aí, tá bom? É 4 queijos porque eu estou usando requeijão, queijo coalho, parmesão e mussarela, tá? Então você pode fazer de 10 queijos, boa sorte, vai ficar gostoso. Me chama pra comer, tá? Também você pode inventar outras coisas, sei lá, colocar bacon, fazer outros temperos que fica muito bom, fica muito gostoso. Agora com o recheio pronto, massa separadinha, o que eu vou fazer? Eu vou abrir cada uma dessas bolinhas aí. Eu geralmente abro de 4 em 4 bolinhas, tá? É claro que no final vai dar 5 bolinhas, porque são 13, tá? E aí eu abro cada bolinha dessas com o rolo, você pode abrir só com a pontinha dos dedos. E aí eu coloco uma boa colherada do recheio cremoso e coloco também uma boa colherada aí do recheio de queijos mais secos, tá certo? E aí eu aperto muito bem e eu vou formando um montinho, tá? De 4 em 4, tá? Depois que você tem esse montinho completo, você coloca dentro da sua forma, que eu tô usando a forma de bolo inglês, mas pode ser uma forma de buraco no meio ou qualquer outra forma, tá certo? E gente, se você quiser também fazer em outros formatos, tipo fazer ele recheado no meio, também fica muito bom, tá? Eu gosto assim, porque eu acho que tanto ele fica bonito, tanto quando você vai tirando, cada um tira uma fatiazinha, então fica bem gostoso, bem, como eu posso dizer, bem adaptado, bem servido, é uma boa ideia, tá certo? Depois de muito bem ajeitadinho, tá, todos os pãezinhos um do lado do outro, tá? Depois que eles estiverem bem ajeitadinhos, você cobre com um pano e leva pra crescer, tá? Se ele tiver crescido uns 40 minutos na primeira fermentação, ele vai crescer muito mais rápido agora, tá certo? No meu caso ele cresceu mais 30 minutos, ele já estava chegando no topo da minha forma, tá? Cuidado com a forma que você vai usar, que esses pães enganam, eles crescem muito, tá certo? E aí eles podem derramar na sua forma, tá? No meu caso aqui eu coloquei uma outra assadeira por debaixo e realmente se eu não tivesse colocado, ele teria derramado no forno, porque o queijo derrete, né? A manteiga derrete, o requeijão derrete, então tudo isso aqui aí fica mais molhadinho quando ele vai assar, tá certo? Pra levar pra assar eu passei um pouquinho de ovo, eu bati um ovo com um pouquinho de leite, e aí eu coloquei bastante parmesão por cima e levei pra assar. Passou mais ou menos uns 40 minutos aqui em um forno a 180 graus e ele sai lindo, maravilhoso e pronto pra você compartilhar com toda a sua família. E gente, esse pão é muito bom, fica leve, ele é extremamente levinho, fica muito recheado, o queijo derrete na hora que você parte. É sucesso, faz aí que você não vai se arrepender. Se tem um pão aqui no canal que você não vai se arrepender de fazer, é esse pão, porque fica incrível, certo?
Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gosta do conteúdo que eu faço aqui, você pode me apoiar sendo membro aqui do canal. São valores que começam a partir de R$4, então assim, é bem pouquinho, tá? Então apoia eu. E sendo membro aqui do canal, você tem acesso ao nosso grupo do Telegram, na qual a gente fica trocando ideia, conversando um pouco, batendo um papo e falando mal dos outros. Mentira. É isso, se você gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal, manda pra todos os parentes, amigos e pessoas que você gosta. E as que não gostam também, pra elas adoçarem, pra elas, no caso, engordurarem a vida delas, ficarem uma vida muito mais melhor. Mais melhor é ótimo, eu tô falando muito mais melhor. Melhor, Douglas, por favor. Beijo no coração de todo mundo e até semana que vem. Esses dias não ter vídeo na quinta, mas vai ter na próxima, tá? Um beijo, na semana que vem com um vídeo novo. Tchau! Eu fiz tanto panetone esses dias, se vocês soubessem a série de panetones que vem por aí. Ai, gente, tem dado muito trabalho, mas essa série vai ficar muito boa, tenho certeza. É isso. Nossa, que besouro, mosquito.